Caramba, o meu despertador tocou, aí parou a gravação. Vai ficar em duas partes esse vídeo, então. Que tristeza. Mas vamos lá. É... Aí já foi mais tranquilo, cheguei no. Coloquei minhas coisas lá em cima lá, beleza, sentei com o Thomas, já preparei os negocinhos para ele. Aí de Paris para o Brasil acho que foi a parte mais tranquila. O Thomas já estava cansadinho também, então ele dormiu um pouquinho mais, eu dormi um pouquinho mais também, mas eu dormi bem menos. Porque ele dormia, aí eu ficava um tempinho acordado ainda, aí quando eu ia dar aquela cochilada e ia dormir, ele acordava. Aí eu levantava um pouquinho com ele, brincava com ele. Mas foi. Na hora de comer também foi difícil, na hora de comer, hein? Aí beleza, cheguei no Brasil, aí pega a minha mala daqui, pega outra minha mala dali, e cadê a outra mala? E a outra mala demorando pra chegar. Aí depois o cara fala, sua mala foi parada ali, não sei o quê, que era pra eu ir buscar ela. A minha mala tava fora da esteira. E eu não tinha entendido, quando o cara falou que minha mala tava fora da esteira, eu achava que era só passar e pegar minha mala, né? Eu peguei minha mala, e eu tava com pressa, que o meu irmão já tava pra chegar pra me buscar já. Eu tava cansado, eu cheguei no Brasil, era 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, alguma coisa assim, era de manhãzinho que eu cheguei no Brasil. Aí eu fui, peguei, coloquei no carrinho e fui sair, né, pra esperar meu irmão. Aí quando eu cheguei em casa, que eu tava abrindo as malas, né, eu tinha colocado cadeado, né, em todas as malas, menos na mala que abriu, né, que eu tive que tirar o cadeado, porque estourou o zíper, não tinha onde mais passar. Aí eu catei a chave, abri uma mala, catei outra chave, na hora que eu fui abrir minha outra mala que tava com o cadeado, cadê o cadeado da mala? Cadê o cadeado? Abriram minha mala, arrombaram minha mala. Aí só depois que eu dei conta que levaram algumas coisas minhas. Roubaram um presentinho que eu ia dar pra minha mãe, levaram, né? Pegaram umas roupinhas do Thomas, que tava enroladinha. Levaram também um shampoo, um shampoozinho, um olhinho pra corpo que eu tinha comprado pro meu filho. Roubaram algum chocolatinho que um pessoal aqui do Japão aproveitou que eu tinha espaço na mala. O pessoal colocou um chocolate para levar para o Brasil, para dar para os parentes lá no Brasil. Levaram também, pegaram. Pegaram uma camisa do Japão que eu tinha comprado pro meu sobrinho. E o que mais? E só. Mas abriram minha mala e levaram essas coisinhas minhas. Aí já não dava mais nem para reclamar, né? Porque eu já estava em casa, e aí eu não prestei atenção na hora que eu peguei a mala lá no aeroporto de Guarulhos. Foi desatenção minha, mas para falar a verdade, eu não esperava que alguém ia abrir minha mala, né? Mas é isso. Aí a volta, essa foi só a ida. Aí a volta. É, a volta foi tranquila, entre aspas, mas não tão tranquila assim. Eu ia voltar dia 7 de abril, o meu voo estava programado para o dia 7 de abril, só que bem na semana, eu acho que foi dia 2, alguma coisa assim, saiu o comunicado que o aeroporto do Catar, que eu ia pela Catar, né? Fechou de novo, por causa da guerra e tudo mais, né? Aí a agência entrou em contato comigo, falou que se eu queria mudar de. Como que fala? Ih, fugiu a palavra da minha cabeça. Mudar o itinerário, né? Mudar de aviação. Aí. Ou se eu ia esperar até que tava com previsão que abriu o aeroporto só dia 25. 25 de abril. Eu falei, putz, não dá pra esperar até o dia 25, porque, pô, eu preciso voltar pro Japão e trabalhar, né? Vou ficar sem dinheiro. Ou dava para eu trocar de companhia e vir por outra data. Aí tinha dia 14 pela Turkish,
que é pela Turquia, né? Eu falei, pode ser, não tem problema não. Aí beleza. Aí chegou o dia 14. Chegou o dia 14, o voo era 4 horas da manhã, no dia 14. Cheguei lá no aeroporto meia-noite. Aí minha família me deixou lá, despedida, tchau, tchau, não sei o que, não sei o que. Meu irmão foi embora. Fui fazer o check-in. No momento que eu cheguei para fazer o check-in, o cara, então, senhor Martorano, estamos vendo aqui, seu nome tá no overbooking. Eu, overbooking? O que é overbooking? É que que sabe quando a companhia vende mais passagem do que tem de assento? Mas foi isso que aconteceu. Aí, aí perguntaram para mim se eu queria me voluntariar, se eu queria ser voluntário, a aceitar a viajar no próximo voo, sem ser nesse voo que ia até agora, no próximo voo. Aí ia ter uma compensação financeira. Aí na hora que ele falou compensação financeira, eu falei assim, peraí, vocês vão me pagar? Aí eles falaram, vamos sim, a gente vai pagar 600 euros. Eu falei, não, então beleza, eu vou outro dia, cara. Não tem problema, 600 euros? Por mim? Então a gente vai acomodar você no hotel tal, aí você fica lá com tudo pago, não sei o que, não sei o que. Show de bola. Aí eu fui pro hotel, aproveitei o hotel, hein? Não, eu aproveitei o hotel, mas olha a cagada que aconteceu. Eu tava com duas malas. Uma mala cheia de coisas que eu ia trazer pro Japão, que um monte de gente pediu pra eu trazer um monte de coisa. E uma mala minha tava com as minhas roupas e com as minhas coisas. Nessa brincadeira, uma mala minha extraviou. Uma mala minha seguiu viagem do dia 14. Não conseguiram parar minha mala. E era justamente a mala que estava com roupa. Aí a outra mala que não tinha nada meu, que não tinha nada para usar, ficou comigo. Lá no Brasil. E foi triste, hein? Porque eu fiquei no hotel, o hotel tinha piscina, tinha um monte de coisa pra fazer no hotel e eu não pude fazer porque eu não tinha roupa. Aí eu falei, não dá pra levar sorte em tudo, né? Já ganhou 600, então não dá pra levar sorte em tudo. Aí, beleza, fui no hotel, ficou não sei o que, aí chegou o dia do embarque. Embarquei, aí eles me mandaram de executiva. Eu vim de executiva. Chique, hein? Eu gostei, hein? Não muda muita coisa da econômica. Só que realmente o assento é mais espaçoso. Você consegue deitar um pouquinho mais no banco, o seu joelho não bate. Eu que sou grande, entre aspas, né? Eu sou grande aqui no Japão. Descobri que no Brasil eu não sou tão grande, não. Eu tenho 1,77, hein? Eu tenho 1,77. No Brasil eu vi gente muito maior que eu. Falei, caraca, velho. Então, mas geralmente quando eu sento no avião assim, minha perna já fica bem justinha ali. Não chega a ficar batendo no banco da frente, né? Mas fica bem justinho. A executiva tem um espacinho a mais, dá pra esticar um pouquinho mais as pernas. Eu vim de. Chique, hein? Vim chique. Sem falar que na hora da fila lá, tudo era um dos primeiros ali, né? E entrava ali no business. Ai, cara, mas foi bom. Só que aí, nem tudo são flores comigo, né? Porque sempre quando uma coisa é muito boa, acontece um revés. Aí o que aconteceu? Quando eu cheguei na Turquia, cara, vocês já assistiram Área Restrita? Aconteceu a mesma coisa comigo. Aconteceu a mesma coisa comigo. Eu fui sair, o avião pousou na Turquia tudo, eu tava saindo do avião, da porta do avião. Aí na hora que eu saí assim, tinha uns 4, 5 policiais assim, ó. Aí na hora que aí eles me pararam assim e falaram assim, passaporte. Pediram o passaporte, eu mostrei o passaporte. Na hora que eu mostrei o passaporte, o policial falou assim, é ele aqui, ó. It's here. Eu olhei assim, como assim? Aí eu vi, o cara já pediu pra eu ficar de lado, aí parou mais umas duas pessoas. Aí perguntou. O cara fez a pergunta mais idiota que eu quase falei: você é burro, é? De onde você tá vindo?
Falei, meu querido, do Brasil, né? Você acabou de me parar, eu saindo da porta do avião, o avião tá vindo do Brasil. Só se eu peguei ele no meio do caminho, né? Falei, eu tô vindo do Brasil. Aí eu acho que ele percebeu que foi uma pergunta idiota. Aí ele, tá, e não sei o que. Aí eles pegaram minha bolsa, um mochilão que eu tava, revistaram minha mochila, tudo. Até pensei, falei, mano, será que eu tô com droga? Ou bate um cagaço. Por mais que você não tá com nada, bate uma dúvida. Será que eu tô com droga? Falei, mano, e agora? Aí o cara abriu minha mochila, o cara abriu, começou a revirar toda a minha bolsa. Falei, só falta ele achar alguma coisinha aí, vai fuder pra mim aqui. Eu até achei que era a mala que tava comigo, que tava cheio de coisa de. Tinha bastante coisa de outras pessoas que realmente eu não abri tudo pra ver o que que era. Confiei, né? Mas não foi nada a ver com a mala. Aí eles pediram pra acompanhar eles, aí eles me levaram numa salinha lá. Aí perguntaram se eu falava inglês, se eu falava alguma. Se eu falava espanhol. Eu falei, não, eu só falo português. Agora eu não sei o que eles vão perguntar. Eu não vou arriscar o inglês aqui que eu nem sei falar direito e falar alguma merda sem querer. Eu falei, não, só português. Só falo português, não falo mais nada. Aí o cara foi lá, aí chamou um tradutor, arrumaram um tradutor lá. Isso, ó, vai vendo? Eu tava até feliz, porque eu falei, pô, quando eu chegar na Turquia, eu vou ter 4 horas para descansar. Vou ter 4 horas para andar lá, conhecer o aeroporto, ver um monte de coisa legal, porque o meu próximo voo é só daqui 4 horas. Aí fiquei sentado lá, aí eu não podia mexer no celular, eles deixaram meu celular em cima da mesa, não deixaram eu mexer no celular. Aí chegou lá um tradutor lá. Não era brasileiro o cara não, mas o cara falava um pouquinho, um português meio de Portugal, meio brasileirado assim. É que eu não consegui nem perguntar de onde o cara é. Eu juro pra vocês, fiquei tenso. E eu achei que eu ia ser preso ali. Eu falei, fodeu. Aí chegou, aí o cara perguntou, aí sentaram lá e falaram assim: então, quando você foi pro Brasil, você foi com uma criança. E agora você está voltando e a gente quer saber onde você deixou essa criança. Aí eu falei, não, eu fui pro Brasil com meu filho, mas a mãe dele foi depois, aí eu tive que explicar toda a história pra ele. A mãe dele foi depois, eu deixei ele com a mãe dele e tô voltando pra onde eu moro. Mas por que você não tá com seu filho? Então, como a mãe dele vai morar, aí eu tive que explicar tudo, tive que explicar que meu filho vai morar no Brasil e por isso que eu deixei ele lá, tá com a mãe, eu tô voltando pro Japão porque eu vou continuar trabalhando, não sei o quê. Aí eles estavam perguntando mais isso para saber o que aconteceu com meu filho, que eu fui com criança, tô voltando sem. Aí eles falaram que é preocupação por causa do tráfico de criança, parece que tem bastante coisa ali naquela região onde acaba passando, né? Então eles estavam sendo bem rigorosos com isso. Aí eu falei, menos mal, achei que era droga, então minhas drogas vai passar de boa, né? Brincadeira. Falando em droga, você. Calma aí, só fazendo um parênteses aqui. Você viu o vídeo? Vocês viram o vídeo da menina que foi presa na França? Que ela fez um vídeo antes de ser presa falando que estava levando droga e não sei o que, não sei o que. Se você estiver assistindo esse vídeo é porque deu ruim. Corajosa essa menina, hein, velho? Ela achou que ia dar certo. Porque os cara vêm tudo. Os caras tinha todo o meu roteiro. Eles falaram, ó, você foi pro Brasil tal dia, você chegou lá no Brasil com uma criança tal dia, você saiu do Brasil, o seu voo, você mudou o seu voo. Aí eu falei assim, não, eu não mudei o meu voo. Não, mas estava previsto para. Eu falei, então, o aeroporto do Catar tá fechado. Mas você era para você ter embarcado ontem, você não embarcou ontem. Eu falei, claro que eu não embarquei ontem, eu tomei um overbook no Brasil. Eu falei, pô, o pessoal do Brasil não avisou vocês que o meu voo mudou por causa deles, não de mim? Então foi tudo isso. Aí eles estranharam todo esse movimento, porque, mano, eles tinham todo o meu histórico. Eles tinham todo o meu histórico. Aí perguntaram onde eu trabalhava, quanto tempo eu estava no Japão, quando que eu cheguei no Japão, o que eu faço no Japão, o que eu fiz no Brasil, com quem eu tava no Brasil. Mano, perguntaram tudo, velho. Aí eu fui falando. Mas eles desconfiaram principalmente das mudanças de data, pelo que me interrogaram lá.
Queriam saber por que eu mudei a data, porque eu mudei a rota, que eu ia para um lado, fui para o outro. Aí foi isso. Aí eu cheguei aqui no Japão, à noite. Aí continuei a viagem, né? Eu saí de lá faltando 1 hora pro avião levantar. Dali eu correndo de novo. Aí, beleza, chega no avião. Paf, puf, cheguei aqui no Japão. Cheguei aqui no Japão. Cadê a minha mala desaparecida? Aquela mala que extraviou, que viajou primeiro. Aí eu fui perguntar pro japonês. Eu falei, então, ontem. Era pra eu ter chegado ontem. Eu cheguei hoje, mas aí eu fui explicar pra japonês. Maior perda de tempo da minha vida, velho. Não, o japonês chegou, não, impossível isso, porque as malas só vêm junto com as pessoas, não tem como a mala chegar primeiro. Eu falei, pô, japa, se eu tô falando que a mala chegou primeiro, é porque a mala chegou primeiro, querido. Não, mas isso não tem como acontecer, você deve estar enganado. Ai, meu Deus, aí tive que ligar para um amigo meu que falava japonês para explicar melhor para ele, que rasga no japonês, aí tive que chamar a chefe dele, falar para a chefe dele, mostrar o papel da minha mala, aí depois de uns 40 minutos, aí acharam minha mala. Ah, desculpa, não sei o que, isso nunca tinha acontecido. Eu falei, só acontece comigo, né? É isso, eu cheguei no Japão. Eu cheguei no Japão, aí entra aquele negócio que coisas que a gente elogia do Japão, mas na hora que a gente precisa, a gente passa raiva. Que é, a gente sempre elogia no Japão que, tipo, tudo tem horário para fechar, japonês é tudo certinho, não sei o que, não sei o que. Eu fui alugar um carro. Faltava meia hora para fechar o estabelecimento. Aí eu fui alugar um carro. Aí o cara falou assim: Você fez reserva? Eu falei: Não, tô precisando do carro agora. Não preciso de reserva. Ele: Ah, então. A gente só aluga com reserva. Aí eu respirei fundo. Eu falei assim: Mas não dá pra eu já reservar pra pegar agora o carro? Não dá pra preencher? Eu falei assim: Não, dá pra você preencher. Mas aí você só vai pegar, o carro só vai ser liberado amanhã. Aí são coisas que eu não entendo, cara. Mas como assim? Pra eu consigo reservar agora, mas para pegar só amanhã. E eu já tô aqui na locadora, tem um monte de carro parado, me dá qualquer carro. Não, só amanhã. É só com, com um dia de antecedência. Aí eu falei, tá de sacanagem comigo. Aí me estressei. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou de trem. Foda-se. Aí eu fiz a mesma coisa. Do mesmo jeito que dá para você mandar suas malas de casa para o aeroporto, dá para você mandar do aeroporto para sua casa. Eu cheguei lá, procurei um negócio, mandei minhas malas para vir, né? E eu vim de trem. Só que quando chegou no meio do caminho, já estava tarde, já era 11 horas, 11h30 da noite. Aí quando eu cheguei em Maibara, de Maibara para Fukui, não tinha mais trem. Aí eu tive que dormir na estação. Aí eu dormi na estação. Poderia ter dormido no hotel? Poderia ter dormido no hotel. Mas eu preferi dormir na estação. Eu não tinha dinheiro para ficar gastando em hotel, não. Eu vim duro. Mas é isso. Acho que. Aí eu cheguei aqui. Aí eu cheguei dia 16 de abril. 16 de abril. Cheguei em casa de manhãzinha, 9 horas da manhã. Eu joguei a mala aqui dentro, aqui, tomei um banho que eu tava precisando tomar um banho, cara. Eu saí do Brasil dia 15. Dia 15? Na verdade, eu saí do Brasil dia 14, né? Porque meu irmão me levou no aeroporto dia 14. Foram 2 dias de viagem. Nossa, muito tempo, muito tempo. Você fala que eu ainda dormi na estação aqui. Aí eu cheguei dia 16, arrumei tudo aqui, tomei um banho, dormi. Acordei e fui trabalhar. Acordei e fui trabalhar. Ah, e lembra da gasolina? Vocês lembram que quando eu fui viajar tava naquele dilema se eu abasteci o carro ou não? Que bom que eu não abasteci. Porque, ó, eu vou até conferir aqui na notinha. A última vez que eu abasteci o carro. Cadê? Aqui. A última vez, 161. 176. Foi até que eu fiz o vídeo para falar com vocês. Olha, teve um que eu paguei 180 na gasolina. Então, tava 180, 170 e pouco. Eu cheguei a comentar com vocês que a gasolina tinha dado uma subida, né?
Só que agora eu voltei, a gasolina tá barata, 156. Tá aumentando aos pouquinhos, que o governo do Japão tá conseguindo manter o preço baixo, porque porque a guerra não acaba, né? Aí fica nessa aí, abre estreito, fecha estreito, abre estreito, fecha estreito. Mas enfim, eu não vou falar da guerra agora, eu só vou falar da guerra depois da Copa do Mundo. Depois da Copa do Mundo eu falo da guerra. Porque será que vai ter Copa do Mundo? Enfim, esse é assunto para depois. Mas é isso, eu queria compartilhar minha viagem com vocês, queria compartilhar os perrengues que eu passo da vida, que eu levo sorte em um, azar no outro, porque a vida é isso, né? A vida você leva um pouquinho de sorte aqui, mas você leva o azar ali. Eu costumo falar que eu me considero uma pessoa sortuda. Mas o problema é que eu tenho sorte até no azar. Quando acontece alguma coisa assim, e eu sempre falo isso pra todo mundo, falo, mano, as coisas mais inexplicáveis da vida acontecem comigo. Tudo isso aqui foi meio, né? Mas enfim, eu falo muito e não falo nada ao mesmo tempo, né? No outro vídeo eu queria ter falado mais coisas, não falei tanto também. Falei mais ali do Brasil, ali do micro, ali do banheiro, não sei o quê. Falei dos Pix, mas eu tinha muito mais coisa pra falar, mas é igual eu falei. Ao decorrer das gravações de vídeo, que agora eu vou ter, como eu já disse para vocês, eu vou ter mais tempo agora para gravar. Eu vou falando de mais coisas, eu vou falar de coisas nada a ver. Poderia falar do Corinthians. Caralho, Diniz no Corinthians, hein? Ai, meu Deus, não consigo me empolgar. Poderia falar do Corinthians, poderia falar, nossa, do Real Madrid. Real Madrid. Seleção brasileira. Poderia falar de muita coisa, mas eu só tô compartilhando essa minha parte da minha vida com vocês. Espero que vocês tenham gostado da paisagem aí de fundo aí. Espero que tenha valido a pena. Se cuidem. Tchau, tchau. Até mais.